Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Vamos chegando. Boa noite, Paula. Boa noite, Daniele. Boa noite, Nayana. Boa noite, Cris. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Lu. Boa noite, Gracinha, Gisele. Sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo Felipe Viana está entrando já já. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Nick, Elza. Boa noite da Suíça. Boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite, Rosana. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. O Felipe talvez se atrase um pouquinho. Ele me falou que estava num engarrafamento, então talvez ele se atrase um pouquinho, tá? Então a gente provavelmente nós vamos começar um pouquinho antes, tá? Então vamos entrando pra gente ir já começar essa live. Essa live vai ser uma live bombástica. Nós vamos estar falando sobre a questão dos ultraprocessados, a influência dos ultraprocessados na política, né? Foi um dossiê que foi lançado pelo IDEC, né? O dossiê foi lançado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Tá? Se vocês não sabem, existe o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e eles fazem um excelente trabalho, mesmo sendo uma organização, uma espécie de ONG, né? Uma organização sem fins lucrativos. Eu estou abrindo aqui o dossiê porque o dossiê tem muitas e muitas coisas interessantes que a gente pode compartilhar com vocês hoje. São 169 páginas. Deixa eu pegar aqui meu caderninho de anotações, que eu também fiz algumas anotações interessantes aqui para a gente compartilhar, tá? Enquanto o Felipe vai chegando aí, a gente já vai batendo papo. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Eu acredito que não. Aqui ainda não. Mas vamos lá, vamos começar a bater um papo sobre esse dossiê. Antes da gente começar a falar sobre o dossiê em si, né? O dossiê chama-se Dossiê Big Food, né? Então é um dossiê que foi escrito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, tá? IDEC, aqui no Instagram é o @IDECBR, tá? Para quem quiser seguir o IDEC, eles fazem um trabalho bem legal em relação à defesa do consumidor e eles fazem um trabalho bem legal destrinchando essa questão dos ultraprocessados, né? Então eles têm um canal do YouTube muito bom. Durante muito tempo eu usei vídeos do canal do YouTube para mostrar para as pessoas como os ultraprocessados são perigosos, né? Então realmente vale a pena você dar uma olhada nesse material deles, tá? E esse dossiê foi lançado há praticamente 2 semanas atrás e é um dossiê que fala como a indústria dos suplementos influencia a política, né, de política e a economia do Brasil. Boa noite, Reinaldo. Vamos tentar aqui botar o Dencinha na live. Ele parece que não está conseguindo entrar. Solicita. Opa, agora sim. Boa noite, Henrique Altran. Tá faltando Presto Barba na sua casa, meu filho? Você gostou aí do novo estilo? Você disse que teve uma missão no final de semana. Eu não sabia que era se transformar em Rambo. Vou tirar. Essa semana eu tiro. Calma. Tá Olha o alvoroço. Não precisa ficar tão entusiasmado, né? Rapaz, cheguei em cima da hora. Pensa numa correria que eu vim agora. Eu acredito. Natal nunca tem trânsito. Hoje inventou de ter. Mas não é, cara. É só porque você tava. É uma live falando mal dos ultraprocessados, aí você sabe, né? Todas as conjunturas contribuem contra. Né? Já começaram. Né? As coisas já começaram a acontecer. Não é? Cara, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo aqui. E por aí, tudo beleza? Aqui tá cada dia melhor. Cadê seu bronze? Tá diminuindo. Você tá pegando menos sol, né? Rapaz, eu peguei um solzinho ontem. Tá bom, cara. Meu bom tá bom. Peguei um solzinho nesse final de semana, mas esse final de semana que vem agora, eu vou passar... Oi, Sara, boa noite. Esse final de semana que vem agora, eu vou passar uns 3 dias, de sexta até domingo,
100% isolado. Muito bem. Vou fazer um jejum de mídia social. Faz mais do que Não certo. vou pegar no telefone, só vou pegar no telefone para duas coisas. Me responder. Se alguém me ligar, não, se alguém me ligar, certo? Se alguém me ligar, porque aí vai ser urgente, né? Ou para bater foto. Muito o resto, mais nada. Você está certíssimo. Nada de Instagram, nada de WhatsApp, nada de TikTok, nada de... Está corretíssimo. Tem que ver as suas dancinhas no TikTok, não quero mais. Tô me aprimorando lá, você viu? Rapaz, tá ficando bom. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse dossiê, cara, porque o dossiê é gigante, né? São 169 páginas, todo ele substanciado com referências bibliográficas, então é um material muito bem feito pelo IDEC. Eu estava falando aqui sobre o IDEC em si, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, passando aqui o endereço do Instagram deles, né, para o pessoal poder seguir, porque vale a pena, eles fazem um trabalho muito legal nessa questão dos ultraprocessados. E eu separei alguns pontos interessantes aqui, Felipe, para gente comentar. Primeira coisa que eu separei aqui para a gente comentar é a semelhança que existe entre as estratégias usadas pela indústria dos ultraprocessados e as estratégias usadas pela indústria do tabaco na década de 80 e 90. Certo? Boa. Então, é muito interessante quando a gente fala sobre essa questão, porque não só as técnicas são muito parecidas, para não dizer as mesmas, como também, além dessa questão das técnicas, tem também a questão de que muitas das empresas que eram empresas de tabaco compraram empresas de ultraprocessados, né? Então, por exemplo, a Philip Morris, uma das maiores empresas que fabrica cigarros do mundo, né, responsável pelaquela marca Marlboro, ela comprou diversas marcas de ultraprocessados para continuar no ramo, entendeu? Para continuar vendendo, porque ela viu que o tabaco estava caindo, né, o consumo. Então eles começaram a investir nos ultraprocessados. E eles usam a mesma cartilha. A mesma cartilha que era usada pela indústria do tabaco é utilizada hoje pela indústria dos ultraprocessados. Nós vamos falar dessas técnicas, mas rapidamente aqui falando. A indústria do tabaco usava artigos científicos com cientistas comprados. A indústria do tabaco usava propaganda, usava lobby, né? Ela gerava presentes inacreditáveis para políticos e quem fazia as políticas, né? Então, isso é a mesma cartilha que era seguida pela indústria do tabaco, é hoje seguida pela indústria dos ultraprocessados, né? Então, isso era uma coisa que eu queria comentar. Outra coisa que eu queria comentar é em relação, cara, ao contraste que a gente tem hoje no que diz respeito à fome e obesidade, né? O dossiê ele começa exatamente falando sobre esse assunto, né? Nós vivemos num país hoje, né, que é o Brasil, onde nós temos as duas situações. Nós temos pessoas passando fome, abaixo da linha de pobreza, desnutridas, e nós temos pessoas obesas. Hoje a obesidade do Brasil está acima da casa dos 20%. Né? Então, quer dizer, não é só uma questão da gente cuidar para que as pessoas possam melhorar a questão das doenças crônicas não transmissíveis. Nós precisamos melhorar o padrão alimentar para que aquelas que estão obesas emagreçam e para aquelas que estão desnutridas consigam se nutrir bem. Né? Então a gente tem esses dois desafios aqui no nosso país e é uma coisa muito séria. A gente não está falando aqui, isso aqui não é uma questão nossa aqui, não é política em dose dupla. Exato, certeza. A gente está numa época agora que a gente precisa usar muita consciência para fazer as coisas da maneira como devem ser faladas. Uma coisa que eu achei muito interessante é que eles falam muito sobre a questão dos ultraprocessados e falam de biscoito, de refrigerante, de churros, de um bocado de outra coisa, mas não falam de carnes vegetais. Certo? Então não falam de carnes vegetais. Pelo contrário, ainda existe, né, uma agenda vegana, você observa isso em alguns comentários. Eu até grifei um comentário aqui, né, que é um comentário feito na apresentação do dossiê, que diz o seguinte: enquanto os governos continuam a favorecer a lógica que produz fome, obesidade e destruição ambiental, ao, por exemplo, fornecer subsídios agrícolas de apoio à monocultura, ok,
A gente sabe que monocultura destrói mesmo. E a pecuária de corte de leite. Então, quer dizer, ok, você acha que então vai conseguir fazer só agricultura de subsistência, cada agricultura familiar, para resolver o problema? Não é por aí, né? A gente sabe que muitas pessoas sobrevivem da pecuária, né? Sobrevivem do corte, da pecuária de corte e da pecuária de leite, e a margem de lucro nesses investimentos é baixíssima. É claro, existem aqueles grandes latifundiários, essa galera que, né, que está o tempo todo, que tem grandes propriedades de terra, muitas vezes terra que deveria ser protegida, que é desmatada, a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que a maior parte do desmatamento é para plantio de soja, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, esse plantio de soja não é para gerar soja para o gado consumir, é para gerar soja para fazer óleo de soja. Né? Então a gente precisa ficar ligado nessas questões. Né? Fazer tudo de soja, né, Altran? Hoje em dia tudo tem soja. Tudo tem soja, tudo tem soja. É um negócio impressionante. Alguma coisa que você queira comentar sobre essas questões, Felipe? Altran, quando você falou sobre a parte política, eu acho que foi a parte mais importante que você falou até agora. Porque é o seguinte, é um tema que é relevante, mas você fica ali meio ali, pelo período que a gente está passando, qualquer coisa, não duvido nada que amanhã estão dizendo aí que a gente é um, é outro. A questão aqui não é política, embora a política influencie muito no que a gente está falando aqui. Sim. Né? Assim, são várias dimensões daquilo que a gente está falando. A gente nós não podemos nos excluir da política porque nós somos seres sociais. E por sermos seres sociais, a política sempre vai existir, né? Quem estuda um pouquinho de filosofia sabe que não há sociedade sem política, não há sociedade sem leis, então a gente acaba tendo essa questão. O problema é que a política no Brasil vira circo, né? Então a gente tem essa questão toda aí e a falta de respeito impera quando a gente fala de política no Brasil. Mas nós não vamos falar de política do ponto de vista de governo de fulano, de Beltrano ou de Cicrano. Nós vamos falar da influência dos ultraprocessados na política. Isso é atemporal. Isso acontece desde sempre. Independente da peça que esteja lá. Está entranhado dentro da questão. Para vocês terem uma ideia, esse dossiê tem, inclusive, relatos da década de 90, de influência da década de 90. Então, quer dizer, está muito além de disputas atuais de política. Tá? Então, é importante a gente ficar isso aí bem claro. Bom, quais são as estratégias, Felipe, que as indústrias, né, essas empresas, através das associações, que essa é outra coisa interessante, tem a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, ABIA, a BIA. E essa ABIA é é tipo assim, sabe Guerra nas Estrelas, não tem um império, né? Então a ABIA é tipo o império dessas indústrias. Cara, o nível de coisa que esses caras fazem é impressionante. Eles têm duas estratégias distintas, dois tipos de estratégias com subestratégias que eles utilizam. Olha só, tem a estratégia que eles chamam de estratégia instrumental. Eu estou com o dossiê aberto aqui exatamente para que a gente possa, vez por outra, a gente se referenciar ao dossiê. Tá? Então, eles têm a estratégia que eles chamam de estratégia instrumental. O que é essa estratégia instrumental? Eles têm essa dividida em 1, 2, 3, 4, 5 subestratégias. Que são, número 1, atuação em coalizão. O que é que eles fazem? Eles estabelecem relação com terceiros, formadores de opinião e instituições de saúde, se envolvem na comunidade, tem uma relação com a mídia, né? Faz uma espécie de uma construção de eleitorado e a fragmentação e a desestabilização da oposição. Então, olha como é impressionante. Eles patrocinam eventos, fazem parcerias público-privadas, relação com organizações e profissionais de saúde, jornalistas e influenciadores, ações junto à sociedade, filantropia corporativa, entre outros. Cara, é um negócio... Tudo muito bem pensado, tudo muito bem pensado. Muito bem pensado, bicho. Então, ó, por exemplo, vou citar 2 exemplos aqui que me vem à cabeça agora. Existe um instituto chamado ILSI, ILSI, International Lifestyle Science Institute. É o Instituto Internacional de Ciência do Estilo de Vida. Porra, o nome é um negócio assim... O nome é top. Fantástico, né? Mas quando você vai ver quem são as pessoas que estão lá, o presidente do ILSI
na época que eu analisei os fatos, era o diretor, o CEO da Pepsi Cola. E você fica, Instituto de Ciência de Estilo de Vida. Não, não é o Instituto de Ciência de Estilo de Vida. É o instituto que vai, através dele, comprar pesquisas para dizer o que a indústria quer que seja dito. Uhum. Tá entendendo? Esse é um ponto. Outro ponto, o que é que a gente observa? Tá? A gente pode até falar sobre isso, aprofundar. Mas quem foram os principais doadores de comida, de recursos na época da pandemia? McDonald's, Nestlé, Coca-Cola, Burger King. Uhum. Tá entendendo? Então eles fazem muito isso. Eles fazem uma filantropia. Eles fazem uma filantropia específica para poder trazer uma imagem bonitinha. Uhum. Tá entendendo? Então, essa imagem bonitinha é exatamente o que convence as pessoas de utilizar. Isso sem contar de fazer associação com influencer. Hoje em dia, o que está na moda é ser influencer, né? O que está na moda é você ter um blogueiro, né? Essa galera que tem milhões e milhões de seguidores aparecendo na mídia e falando sobre determinadas coisas, né? Uhum. Então, tem uns que aparecem na mídia, como na semana passada apareceu aquele velho caquético falando mal do low carb, né? Uhum. E tem outras vezes que aparece na mídia os blogueirinhos falando sobre determinados produtos. E isso está ficando cada vez mais comum, né? Tá. Falando de xilito, dessas coisas todas. Altran, e se a gente parar para pensar, uma indústria que o objetivo principal dela ali é lucro, ela não está errada de pegar um digital influencer desse e tentar, Claro que né? Cabe a gente, nossos seguidores aqui, a gente sabe que quem segue a gente é um público mais, né? Que tem uma visão mais crítica de tudo. Então, cabe a gente não cair nisso aí, entendeu? Mas mesmo assim, basta ter algum cara desse aí que tem 1 milhão de seguidores, sei lá, que bota alguma coisa polêmica, começa a chover de mensagem, pra mim e pra você, né? Uhum. Tipo assim, ei, será que é isso mesmo que vocês estão falando? Exato. É uma coisa muito interessante. O podcast do Souto hoje também falou sobre isso. Quer dizer, a pessoa já está fazendo, sei lá, uma dieta low carb, cetogênica, ou até carnívora, está melhorando tudo da vida dela. Uhum. Aí vem uma pessoa e fala uma besteira. Hoje já começou a aparecer outro influencer falando besteira sobre dieta carnívora, né? Você deve ter recebido também. Eu acho que em torno de 20, entre 15 e 20 mensagens eu recebi Vai começar a aparecer, né? E aí vem mais esse influencer falando besteira da dieta carnívora. Aí a pessoa que está fazendo dieta carnívora, ela melhorou do intestino irritável, da doença de Crohn, da psoríase, né? Melhorou um bocado de coisa, emagreceu, melhorou a resistência à insulina, tá tudo melhorando. Aí chega uma pessoa e fala essa besteira e ela fica, meu Deus, será que eu devo parar essa dieta que eu estou fazendo? Gente, não precisa você ser muito expert ou inteligente, não. Se está funcionando para você, por que você vai parar? Uhum. Qual o sentido que tem um negócio desse? Tá entendendo? Sei não. Bom, vamos lá. Segunda subestratégia, gerenciamento de informação. Ainda estamos falando das estratégias instrumentais. O que é que eles fazem? Produção e amplificação, divulgação de informações favoráveis ao setor. Supressão de evidências e apoio à saúde pública ou que sejam contrárias. Supressão de evidências de apoio à saúde pública ou que sejam contrárias aos seus interesses. Utilização de cientistas como consultores ou porta-vozes para passar credibilidade. Veja que é a mesma cartilha da indústria do tabaco. Na época que a indústria do tabaco sofreu grande assédio, eles tinham cientistas depondo perante o Congresso Nacional nos Estados Unidos, onde foi perguntado para esses cientistas se eles sabiam que a nicotina e que o tabaco causava câncer. E eles respondiam na cara dura que não sabiam. Negócio assim impressionante, tá? Então, financiamento de pesquisas, eventos científicos e acadêmicos. Uhum. Veja os principais financiadores, principais patrocinadores do Congresso Brasileiro de Pediatria, do Congresso Brasileiro de não sei das quantas, de nutrologia, de neurologia, de tudo. Todo congresso tem um
viés de patrocínio de outras empresas, de empresas dessa natureza. É impressionante isso aí. Uhum. Né? Recentemente até o Dr. João Vitor colocou um post Tu falando viu? bem contundente, falando sobre como a indústria dos medicamentos faz isso. E a indústria dos suplementos e dos manipulados está fazendo a mesma coisa. Não ache que nós, nutricionistas, estamos imunes, não. Quem está assistindo a gente aí. Pelo contrário, eu já recebi convite, né? Já recebi mensagem aqui das pessoas querendo, de representante da indústria de manipulados, das farmácias de manipulação, querendo vir no meu consultório para falar sobre seus produtos. Não, muito obrigado. Só aceito no meu consultório representante de carne, representante de ovo, tá certo? E representante de vegetais. E nem todos os vegetais. Se for vegetal como arroz e feijão, não venha, porque não adianta também. Soja Tá? você aceitaria, né, Tran? Nem soja, Não. pelo amor de Deus. Não faça um negócio desse, não. É só para deixar claro, para o pessoal poder entender que toda profissão, mas especificamente na área de saúde, e a nutrição ela está muito em evidência na área da saúde, tem essa questão, né, muito clara, muito aflorada, né, da indústria querendo patrocinar a gente e a entrada em congresso, é isso e aquilo outro. Fala sério. Então, ó, além disso, eles fazem supressão de evidências desfavoráveis ou seleção de evidências incompletas, incluindo aquela não revisada por pares, ou seja, estudos científicos de baixa qualidade, ou não publicadas. É o que a gente chama na ciência de cherry picking, né? Que é pegar só os estudos que interessam e montar uma narrativa baseada nesses estudos. Que foi o que o bom e velho fez naquela década de 60 lá, né, Tran? Que a gente já fez uma live completa sobre isso. Exatamente. Né? Exatamente. Então, ênfase na dúvida da ciência e a sua complexidade, ocultação de ligações da indústria a informações e evidências, e usam cientistas como porta-vozes, entre outros. Então, o cara aparece com o jaleco branco, a pessoa já, opa. Aí o cara aparece falando um bocado falando um bocado de asneira, né? Mas ele fala com propriedade, ele fala um bocado de coisa com termos técnicos, não sei Tem o cara quê. que é bom nisso. Tem cara que é bom nisso, tá entendendo? Gente, uma das coisas assim, o grande problema é que existem pessoas inteligentes dos dois lados. Isso. Existem pessoas inteligentes para o bem, existem pessoas inteligentes para o mal. Exato. Essa que é a questão. Porque não ache que Hitler era um cara burro, não. Hitler era um cara extremamente inteligente. Assim como as pessoas têm inteligência para o bem e têm inteligência para o mal também. Tá entendendo? Então, a partir daí, o que é que acontece? A gente tem esse tipo de situação, né? Das pessoas usarem a inteligência para fazer esse tipo de contaminação, né? Uhum. Além disso, nós temos também outra estratégia instrumental, envolvimento e influência na política. Então, acesso indireto a agentes públicos, incentivos ou ameaças, atuação em processos decisórios do governo, lobby direto ou indireto, porta giratória, vai ser explicado lá na frente, financiamento de políticos e de partidos, ameaça de retirar incentivos, participação em grupo de trabalho, técnicos ou consultivos, entre outras questões. Olha como é, Ou seja, olha como é complexo as estratégias que eles utilizam para fazer isso. Ações judiciais. O uso de ações judiciais ou ameaça de uso contra políticas públicas ou oponentes. Influência no desenvolvimento de acordos do comércio e investimento. Então, litigância ou ameaça de litigância contra governos, organizações e indivíduos, influência no desenvolvimento de acordo de comércio, investimento buscando incluir cláusulas favoráveis à indústria, dentre outros. Incentivos, aqui é onde entra a grana. Né? Financiar e fornecer incentivos financeiros para partidos políticos e formuladores de política. Realizar doações, presentear, financiar campanha política ou outros incentivos financeiros. Isso aí são as estratégias chamadas de estratégias instrumentais. Tá? Agora, nós temos as estratégias discursivas, né? Que é para moldar o debate sobre as questões de alimentação, nutrição e saúde. Então, argumentos relacionados à economia, governança
e custos esperados para a indústria de alimentos que objetivam moldar o debate sobre questões de alimentação, nutrição e saúde. ênfase no número de empregos que são sustentados, né? Então, eu vou trazer a história para a sustentação, porque a economia depende e tudo mais, e o dinheiro gerado para a economia, demonização do Estado babá, ações regulatórias, a argumentação de que determinada política levará à redução de vendas e, consequentemente, vai reduzir emprego, vai reduzir imposto, né? Boas características da indústria alimentícia, foco na responsabilidade individual e inatividade física, entre outros, né? Que é muito comum, né? Não, o problema não é o refrigerante, o problema não é o sucrilho, o problema é você que não tem controle, o problema é você que não vai para academia, né? Então, Fogo, né? tira o problema, né? Tira o foco do problema da indústria e joga o foco no problema no consumidor, né? Então, isso são as principais estratégias utilizadas. Gente, vocês precisam ter acesso a esse dossiê, tá? Esse dossiê é fantástico para você utilizar, e você pode baixar ele gratuitamente do site do IDEC, tá certo? Para você ler por completo isso que a gente está só resumindo aqui, tá? Bom, ele cita depois alguns casos, Felipe. Depois que ele faz esse panorama geral, ele passa a citar alguns casos. E o primeiro caso que ele cita... A prática, né? E o primeiro caso que ele cita é um caso que nós já discutimos aqui no Nutrição em Dose Dupla, né? Que é o caso do Guia Alimentar para a População Brasileira. Certo? O Guia Alimentar para a População Brasileira a Adri Wagner, Google, tá? Bota lá, Big Food, Dossiê IDEC, e aí você encontra, tá? O Guia Alimentar para a População Brasileira é um dos melhores guias que existe hoje em nível internacional. Tá certo? Para quem não conhece, o Guia Alimentar também é uma publicação gratuita do Ministério da Saúde. Você pode baixar diretamente do Ministério da Saúde. E o Guia Alimentar Brasileiro ele tem algumas particularidades. Felipe, antes de falar sobre o Guia Alimentar, quantas vezes você ouviu falar sobre o Guia Alimentar e foi estimulado a estudar o Guia Alimentar na sua faculdade de nutrição, meu amigo? Altran, não vou ser injusto, não. No primeiro semestre, teve uma professora que comentou que tinha esse guia. Aí ela fez um trabalho daquele que divide o guia em 50 partes e cada grupo apresenta uma partezinha, sabe? Foi a única vez que foi vista, né? Mas, sinceramente, a parte que eu li mesmo, estudei e vi o quanto a importância dele foi para nossa live que a gente fez sobre o guia. E eu acredito que muita gente não sabe nem que existe aqui na live, né? O guia de 2014. Então, por exemplo, eu como nutricionista formado não tive nenhum trabalho como esse. Ela teve mais coisa do que eu sobre Foi. Eu não tive nenhum trabalho, em nenhum momento na minha faculdade se foi trabalhado o Guia Alimentar Brasileiro. Agora, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta básica, tá? Se eu estou no Brasil, tá? Se eu estou no Brasil e o Guia Alimentar Brasileiro é um guia que deveria nortear a alimentação da população, como é que eu, fazendo nutrição, não tenho uma explicação, um acesso, uma estimulação ao estudo desse guia? É a mesma coisa de um advogado não ter acesso a um vade-mecum da vida, né? Você está entendendo? É uma piada, outra. Ridículo o programa da faculdade não sugerir o uso do Guia Alimentar Brasileiro. Tá entendendo? É ridículo. Tá? É absolutamente ridículo. Certo? Então, além disso, tá? Além da gente ter essa questão do Guia Alimentar não ser estimulado na faculdade de nutrição, tem uma outra coisa. Tudo na faculdade de nutrição é ensinado ao contrário do Guia Alimentar. Verdade. Tá entendendo? Vamos lá, de novo. O Guia Alimentar Brasileiro é a publicação, um guia que serve inclusive de exemplo para outros países. E ele é a publicação para as pessoas terem acesso a informações sobre como devem se alimentar. No entanto, ele não é a base da formação do nutricionista. A base da formação do nutricionista é uma pirâmide alimentar que tem 55% de carboidrato, 15% de 15% de proteína e o restante de gordura. De gordura. Tá entendendo? Então,
qual é o sentido que tem eu não aprender sobre esse assunto na faculdade? Você está entendendo? Então, o Guia Alimentar Brasileiro ele deveria ser a base do nosso estudo. Certo? E aí tem uma coisa interessante, Felipe. Não tem percentual do Guia Alimentar Brasileiro. Isso. Ele fala em qualidade, ele prioriza muito a qualidade, né? Você pode pegar todas as páginas, não tem nenhum percentual. Tá certo? De distribuição de macros, você quer falar, né? De distribuição, não tem percentual. O guia é todo pautado em cima de quê? Em cima da classificação chamada classificação nova, que foi desenvolvida por um brasileiro, Carlos Monteiro, né, junto com a equipe dele, da USP. E essa classificação hoje é usada amplamente em vários países do mundo, inclusive é a base para diversos estudos e ensaios clínicos randomizados ao redor do mundo, e também é a base do nosso guia brasileiro, que divide os alimentos em in natura ou minimamente processados. Isso tudo está no dossiê. Está no guia. In natura ou minimamente processado, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. E ele diz, prefira alimentos in natura ou minimamente processados, limite os alimentos processados e evite os alimentos ultraprocessados. Que coisa mais lógica é essa? Não é? Eu devo priorizar os alimentos minimamente processados ou não processados. Então, eu devo priorizar o quê? Bicho e planta. Né? E eu devo evitar ou limitar os processados e evitar os ultraprocessados. Só que isso não interessa para Big Food. Isso não interessa para o fabricante de biscoito, para o fabricante de achocolatado, para o fabricante de miojo. Não é só que não interessa, Altran, é totalmente contrário. É totalmente entendeu? contrário a isso. Né? E por ser totalmente contrário, o que é que acontece? Faz com que isso seja atacado. E foi exatamente o que aconteceu. Agora aconteceu de uma forma surreal no passado. Né? O que é a forma surreal? Aconteceu com a própria dissidência dentro do governo. Então, o primeiro ataque que teve foi o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e da Pecuária, que atacou o Guia Alimentar. Sugerindo o quê? Sugerindo que eu não poderia considerar evitar ultraprocessado. É uma piada, né? Cara, é piada pronta. É piada pronta. E pra galera que tá falando aí que o guia é vegano, que não sei o quê, deixa eu dizer uma coisa, antes que eu lhe bloqueie, né? Porque já tá enchendo o meu saco, tá? Hoje eu bloqueei uns 5, mais ou menos. Tá enchendo o meu saco. Perco tempo não, só bloco. É assim, eu não tenho obrigação de ficar lendo besteira, certo? Nem tenho obrigação de ter no meu perfil quem não quer contribuir positivamente, certo? Então, pare de encher o saco, então eu vou lhe bloquear, se você quiser ainda assistir a live. Se não quiser, me avisa logo que eu já lhe bloqueio aqui mesmo, que eu tô com o computador aberto, mais fácil, certo? O guia não é perfeito, em nenhum momento saiu dizendo que o guia era perfeito, certo? O guia não é perfeito, tá? Se tem alguma propaganda vegana no guia, ou se tem a sugestão de se comer mais vegetais, ele simplesmente está indo na onda mundial. Mas só em ele dizer para evitar ultraprocessado, ele já se torna um diferencial. Exato. Tá certo? Então não vamos vir com radicalismo, não. Tá bom? Não vamos vir com radicalismo, não. Tá certo? Do mesmo jeito que vegano é radical, você está sendo radical do lado contrário. Então deixe de ser idiota. Tá? Ponto. Já me acalmei. Calma. Continuando. Porque eu fico puto, bicho, com gente enchendo o saco desse jeito. Rapaz, Porra! tem gente que gosta, perto Tem dos gente outros. que gosta. Vai pra lá, meu irmão. Não tenho obrigação de ficar lendo isso, não. Vou bloquear logo aqui. Ora, porra. O pior é que live no Instagram eu não posso simplesmente banir a pessoa, entendeu? Vai pra lá, meu irmão. Negócio chato do caraca. Eu, sinceramente, não vejo esse viés vegano, não, no... Não tem viés vegano, não. Acabou que é doido. Vai pra lá. Pronto. Resolvido o problema. Bom, não sei se ele vai continuar aqui na live, né? Porque também não sei se é bloqueando aqui, se ele sai, se ele é botado pra fora. Não sei como é que funciona no Instagram. Mas vamos lá. Então, o Guia Alimentar Brasileiro é um exemplo
para vários guias, porque ele traz essa perspectiva de que a gente não tem que ficar contando calorias, contando nutrientes. Tá entendendo? A gente tem que focar em melhorar a qualidade da nossa alimentação. Tá entendendo? Então, dentro dessa perspectiva, não tem coisa melhor do que o guia alimentar, né? Agora, o guia, o que aconteceu no guia foi exatamente isso. O mapa, né, que é o... Deixa eu abrir aqui de novo o dossiê. O mapa começou a falar mal do guia. Uhum. Né? Então, olha só. Olha as estratégias. Lembra que eu falei de várias estratégias? Então, Sim, atuação sim. em coalizão. Parceria com universidades e institutos de pesquisa, como na produção da plataforma Alimentos Processados, encabeçada pela Itaú, que tem como objetivo permitir à sociedade brasileira uma visão mais abrangente do setor industrial de alimentos e bebidas, em contraponto a uma vasta quantidade de mitos e preconceitos que têm sido propagados. Uhum. Olha como os caras são invocados. Cara, Os caras são bons. é impressionante. Olha só o que tem várias citações interessantes no dossiê. Essa citação aqui é do ministro, na época, ministro Arthur Quioro, que era ministro da Saúde, sobre os encontros que teve entre o presidente com o presidente da ABIA, que é a Associação Brasileira de Indústria dos Alimentos, o Edmund Klotz. Ele me trouxe um caderninho, uma publicação muito bonita. Era algo que, se eu abrisse a gaveta, não teria como confundir. Algo que realmente se destacava. Havia 3 pontos-chave, 3 questões das quais a indústria não abria mão. Uma delas era que não se publicasse, em hipótese alguma, o guia alimentar. Olha só. Meu amigo, imagina esse encontro, Felipe. É o encontro do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Uhum. com o ministro da Saúde. E o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos está dizendo para o ministro da Saúde o que é que ele tem que fazer. O poderio econômico, Altran, é quem comanda. É impressionante. 57% dos deputados, 48% dos senadores eleitos em 2014 receberam recursos da indústria de alimentos e bebidas ultraprocessados em suas campanhas eleitorais. Além disso, 36% da bancada do Congresso Nacional recebeu financiamento da JBS. Uhum. Olha que loucura, cara. Então você acaba meio que... Você faz... deixa o rabo desses caras preso. E os cara que voltam, entendeu? Exato. O poderio econômico é muito cruel, Altran. É cruel. É muito cruel, bicho. É muito cruel. Além disso, gerenciamento de informação. Artigo científico. Olha como os caras são invocados. Artigo científico que mostra que de 38 artigos selecionados que fazem críticas à classificação nova, a classificação nova, né, a base do guia brasileiro, então eles selecionam esses artigos, 38 artigos. Só que desses 38 artigos, 32 têm autores ou coautores que são ligados à cadeia de produtos ultraprocessados. Tá entendendo? Então, cara, eles são muito incríveis, bicho. Eles têm as estratégias e as artimanhas para gerar essa questão e favorecer favorecer a tomada de decisão, e as pessoas ficam confusas. Tá entendendo? As pessoas ficam muito confusas. Eles vão minando. Como é? Não, eu ia completar. Eles vão minando em várias ocasiões, de uma forma que, se de um jeito falhar aqui, ele tem outra coisa e vai minando e minando. O poder econômico é tão grande que ele vai botando todo mundo na mão da grande indústria, entendeu? Exato, exatamente. Ó, ações judiciais. O representante da G100, o Wilson Massotti, informou que sua entidade já contratou o escritório de advocacia para impetrar a ação judicial em defesa do setor lácteo contra essa proposta do guia alimentar. Trecho disponível na ata da 40ª reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leites e Derivados do MAPA, sob ameaça de ação judicial que não foi adiante. Outra, moldar o debate sobre questões de alimentação, nutrição e saúde. A classificação nova utilizada é confusa, incoerente e prejudica a implementação de diretrizes adequadas para promover a alimentação adequada e saudável para a população brasileira. Já pensou, cara? O que é que tem de confuso nisso, né? Pedir para a pessoa comer comida. O Brasil deveria ter sido mais cuidadoso quando o Ministério da Saúde lançou esse guia, porque criou uma confusão muito, mas muito forte no consumidor.
Qual é o consumidor que conhece o guia, rapaz? O guia não foi nem colocado para nós que somos profissionais, vai ser Exato. colocado para o consumidor. Olha essa aqui, outro legal. Ser ou não ser industrializado não garante que um alimento seja saudável. Todos devem ser avaliados pelos órgãos responsáveis. O problema, de fato, está na generalização de um tipo de produto específico. Fernanda Martins, gerente sênior da Saúde e Nutrição para a América Latina da Unilever. Tá entendendo? Então, quer dizer, eles vão minando, divulgando, e aí, pô, o cara é presidente, gerente sênior e está fazendo uma videoaula sobre alimentos ultraprocessados, preocupação real ou mito infundado. Uhum. Disponibilizado, adivinha por quem? Pela ILSI, Instituto International Lifestyle Science Institute, ou seja, Instituto Internacional das Ciências do Estilo de Vida. Uhum. Tá entendendo? Então tá tudo conectado. Um instituto desse, com uma aula como essa, naturalmente ele encobre, ele diverge não, ele direciona a opinião, né? Sim, com certeza. Fica, porra, esses caras sabem do que estão falando. Tá entendendo? Uhum. Pessoal, eu tô falando aqui, esse é só um dos casos. O guia, ele tem 7 casos diferentes. Que é claro, não vai dar pra gente... Valeu, Renato, obrigado pela presença, meu amigo. Que é claro, não vai dar pra gente Falar tudo. comentar todos. Mas, por exemplo, tem um outro que é a rotulagem nutricional dos alimentos, que vai começar a vigorar a partir de agora, tá entendendo? Um novo rótulo de alimentos, né? Teoricamente, a partir de outubro de 2022. Né? É algo que já está em andamento desde 2018, se não me engano. A gente né? tocou nesse ponto aí em alguma das nossas lives. Esse podcast sobre essa mudança. E o meu medo é que a gente vire, que essa mudança vire um novo Nutri-Score. Né? Eu coloquei até um story hoje, que é um Nutri-Score, para quem não conhece, é um sistema de classificação alimentar que existe na Europa, que classifica os alimentos entre saudáveis e não saudáveis numa gradação de A a D. Não, de A a E. Onde o alimento A é o mais saudável e o alimento E é o menos saudável. E a que eu coloquei hoje nos stories é aquele achocolatado Nesquik, tem classificação A, e um queijo tem classificação B. Tem noção? Então, o meu medo é que esse novo sistema de rotulagem ele venha a ser um novo Nutri-Score aqui no Brasil. Meu receio é justamente esse. Por quê? Porque esse sistema de rotulagem ele vai continuar se baseando nas diretrizes alimentares. E em quem dita as regras. E quem dita as regras é quem produz os... E quem dita as regras é quem produz os alimentos. Quem produz os ultraprocessados. Tá entendendo? Então, nessa rotulagem, por exemplo, olha só o que é que teve. Outubro de 2022, como eu falei, as novas regras entram em vigor, né? Atuação em coalição. Participação no seminário Direito à Informação e Rotulagem dos Alimentos, promovido pelo jornal Valor Econômico, que contou com a participação do então diretor-presidente da Anvisa, William Dibby, na abertura. Gerente-geral de alimentos da Anvisa. Entendo que há uma relação simbiótica entre a agência e o ILSI Brasil, em que ambas as instituições se beneficiam do trabalho conjunto. A Anvisa, com sua agenda de prioridades, sinaliza para a sociedade os temas que precisam ser objeto de pesquisa e estudo. Do outro lado, organismos como a ILSI ajudam a preencher essa lacuna, provendo a agência com subsídios científicos importantes para a tomada de decisão. Então, veja que a Anvisa está se baseando, cara. Está se baseando num troço que é presidido pelo presidente, que é presidido pelo CEO da Pepsi. E tudo é uma cascata de influência, entendeu, Altran? Que vai culminar em quem tem a grana. Uma cascata de influência. Exatamente. Então, assim, envolvimento e influência política, né? A ABIA pressionou o ex-presidente Michel Temer sobre a necessidade de se contrapor a uma rotulagem nutricional frontal de advertências, apoiando a indicação de William Dibby, diretor-presidente da Anvisa. Dibby, assim que assumiu o cargo, fez declarações da empresa favoráveis à rotulagem de semáforo, que era a proposta da Big Food, que se posicionar contra as advertências.
Porque o que é que vai aparecer agora no rótulo a partir de outubro? Agora, teoricamente, você vai ter lá, rico em sódio. Uhum. O que me preocupa é rico em gordura saturada. Mas, Uhum. né? O que me preocupa é esse rótulo na carne. Uhum. Mas eu acho que essa rotulagem só vai estar presente nos alimentos ultraprocessados. Não vai É, estar presente nos alimentos minimamente processados ou in natura, como é o é, caso, por exemplo, é a da lógica, né, carne ou Altran? das frutas, né? Ah, mas de repente os caras botam na carne de sol, né? Riquíssimo em sódio e gordura. Eu não sei qual vai ser o critério que eles vão, que eles vão usar para essa Bom tema para uma próxima live aí, viu, o Altran? tema, Falando né? É um sério. tema Uhum. interessante, né? Uhum. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas o que é fato, além da rotulagem dos alimentos, né, que eles fizeram aqui, ações judiciais. Gente, vocês precisam ver esse, esse dossiê. Mais importante é a oferta de informações ao consumidor para que ele possa adotar uma alimentação mais saudável. O foco da rede de rotulagem está em disponibilizar informações claras e objetivas e apresentá-las de forma que qualquer pessoa consiga entender os rótulos dos alimentos. Isso é promoção da educação nutricional a partir do modelo de semáforo. Esse modelo é exatamente o modelo pode comer, não pode, Uhum. advertência não, e deve evitar. Ou seja, o modelo que a Big Food estava querendo influenciar o Ministério da Saúde, a Uhum. Anvisa. Tá entendendo? Porque essa rotulagem, a ideia original era fazer um semáforozinho, um sinal verde, amarelo e vermelho, né? E aí passou a ser com advertências escritas. Né? Os novos rótulos que devem entrar em vigor agora, eles devem ter letras mais legíveis, eles Uhum. devem ter essas informações na frente, a tabela nutricional vai sofrer algumas alterações, ela vai estar mais padronizada. Isso tudo, pessoal, machuca as vendas. Né? Uhum. Quando machuca as vendas, acaba levando a indústria de ultraprocessados a ficar cada vez mais preocupada com Uhum. como vai acontecer, o que é que vai acontecer com a venda dos seus produtos. Uhum. O grande problema, Felipe, sabe o que é? É que é uma questão econômica muito forte. Né? Porque se a gente parar para pensar, vamos pensar assim, por que cargas d'água ainda se vende cigarro? Já parou para pensar nisso? Verdade. Qual é o sentido que tem a venda de cigarro? Não tem nenhum sentido. Mas por que ainda se vende? Você está entendendo? Uhum. Então, se a gente parar para pensar, por que tem um movimento de legalização de alguns tipos de drogas? Porque o comércio está acontecendo sem pagar imposto. Uhum. E querem que pague imposto. Não Para parou, poder. não parou de acontecer. Tá Tá entendendo? acontecendo. Não parou de acontecer. Então, quando a gente para pensar nessas questões, tem muita grana envolvida. Tá entendendo? E onde tem grana, tem influência. Porque eu posso dar presentes. E no Brasil, a gente não tem o ato que tem lá nos Estados Unidos, chama ato de exposição, não sei como é que chama o nome agora, que é foi a lei que passou que tudo tem que ser liberado para o público. Uhum. Então, se eu troco um e-mail com você, por exemplo, se você é um candidato a governo do estado, e eu sou a indústria de ultraprocessado que quero ter um apoio, e eu dou dinheiro para você, eu dou dinheiro para sua campanha, alguma coisa, lá nos Estados Unidos é obrigatório que isso seja exposto, Transparência, né? Como se fosse. transparente. Aqui, a gente tem um portal da transparência que funciona na maioria das vezes, mas a gente tem muita coisa que acontece por debaixo do pano que não dá para rastrear. Tá entendendo? Então tem muita coisa envolvida aqui nessa questão. Outro ponto que tem é o caso do PENAI. O PENAI, para quem não conhece, é isso. Pronto. O Henrique colocou aqui. Freedom of Freedom of Information. Information. Muito bom, Henrique. Obrigado. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Olha como é interessante esse aqui. Ah, isso aí é Programa foda. Nacional de Alimentação Escolar. Ou seja, escolas públicas, tanto estaduais quanto governamentais, né, tanto estaduais quanto municipais, que recebem subsídios do governo federal para poder terem a sua merenda escolar, terem o almoço quando é tempo integral e tudo mais. São 40 milhões de estudantes, 4,1 bilhões de reais por ano. 30% deve ser de agricultura familiar.
Vocês acham que isso interessa a indústria dos ultraprocessados? De forma alguma. Tá entendendo? Interessa esses 4,1 bilhões. Mas 30% desses sendo de agricultura familiar, então o que é que eles fazem? Eles fazem o possível para que esse PENAI ofereça ultraprocessado. Uhum. Cara, Eu já atendi muita professora, sabe, Eltrão, de rede pública, né? Acho que você também já. E todas comentam isso. Disse, olha, é impossível fazer dieta numa escola. Impossível. O tipo de alimentação que é disponibilizada, né? é. Outro que eles relatam aqui, a questão da rotulagem da rotulagem não, tributação em bebidas açucaradas. Uhum. Né? É outro que eles também relatam aqui, e é uma coisa que já tem funcionado, é claro, a tributação em bebidas açucaradas não resolve o problema, tá? Mas tem funcionado de forma muito, muito interessante em outros estados, né? Tem funcionado em outros estados, não, desculpa, em outros países. No México, por exemplo, teve um impacto direto nas pessoas que substituíram por outros tipos de bebida. E, infelizmente, a gente ainda tem aqui no nosso país, e, na verdade, internacionalmente falando, a gente ainda tem a gente ainda tem a questão de se substituir refrigerante por suco, Uhum. né? Que é praticamente trocar 6 por meia dúzia em termos de açúcar, né? Uhum. Mas, assim, só o fato de você taxar os refrigerantes já ajuda a diminuir o consumo. De repente, a Sim. pessoa não vai para o suco, vai para água com Uhum. gás. Uhum. Tá entendendo? Já é alguma coisa. Já é Sim. alguma coisa. Ó, o Henrique falando, onde eu leciono, passam dentro da sala distribuindo bolacha na primeira aula. Olha aí. E aí, cara, tem um problema sério aí, sabe o que é, Henrique? É que quando você distribui bolacha logo cedo da manhã, Você já tá morrendo de fome, meu amigo, de 10 horas. você mata as crianças de fome, né? E não só isso, você tira a concentração. Certeza. Porque a gente sabe que o carboidrato, ele mexe com a concentração. Já é Trigo, melhor ainda que a criança mais. ficasse em jejum, né? Tivesse comido, por exemplo, no dia anterior à noite, do que comer biscoito, né? É realmente muito, muito complicado. Outro caso que tem, doações na pandemia. Cara, isso aqui é surreal, doações na Uhum. pandemia. Cadê? Tá aqui, olha só, tem uma tabela aqui no dossiê bem interessante. Uhum. Doou 800 toneladas de alimentos e bebidas e complementos nutricionais. Destino das doações: lares de idosos, abrigos, comunidades Ixi, pobres, Maria. cooperativas de catadores, hospitais e populações vulneráveis. Agora imagine a qualidade da comida dessas Uhum. pessoas. Coca-Cola, 1 milhão de litros de Coca-Cola foram doados. Ixi, Maria. Danone, 230 toneladas de alimentos, entre suplementos para idosos, que a gente sabe qual é, glucerna e por aí vai, Sim. né? Puro açúcar? Puro açúcar, cereais infantis, Uhum. iogurtes e bebidas, e outros 15 mil produtos não especificados. Governo do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Os especificados já dá medo, imagina os não especificados, Imagine, né? PEP, 105 toneladas de produtos, que equivale a mais de 1 milhão de unidades entre alimentos e bebidas. Kraft Heinz, 30 toneladas de produtos. Minerva Foods, 120 toneladas de proteína não especificada. É. Mondelez Brasil, 220 toneladas de chocolate, biscoito e outros produtos alimentícios. Vigor Uhum. Alimentos, 195 toneladas de produtos, iogurte e por aí vai. McDonald's, 100 mil refeições. Ainda bota refeições. Burger King, 575 mil sanduíches. Ixi, Ferreiro do Maria. Brasil, 3,5 milhões de chocolates. Uhum. Então pensa aí. Vamos pensar nesse caso Pense, da pandemia, só para pense numa desovada. né? Pra gente vamos lucubrar um pouquinho aqui, vamos mexer um pouquinho aqui. A gente sabe que Já sei o que é que você vai falar. diabetes, obesidade, Uhum. hipertensão são causados por alimentos, por ultraprocessados dessa natureza que foram doados. Uhum. E a gente também sabe, isso já está claro hoje, que obesidade, diabetes, hipertensão e por aí vai, são fatores que aumentam a mortalidade por Covid. Parece um Me golpe, explica entendeu? qual é o sentido que tem você ter doação de ultraprocessado na época em que as doenças causadas por esses ultraprocessados ocasionam maior mortalidade. Parece
um golpe para um controle de natalidade, sei lá, se o cara parar para pensar, entendeu? É uma piada, né? Cara, é surreal. Ah, É surreal quando a gente pensa. Eu lembro na época que saíram as primeiras vacinas, né? Eu lembro que tinha aquela Dunkin' Donuts, estava oferecendo donuts grátis para quem se vacinasse. eu vi isso aí. McDonald's oferecendo refeição, oferecendo McLanche feliz para quem se vacinasse. Tá entendendo? É muito contrassenso, cara. Um Uhum, negócio desse, é muita uhum, loucura quando a gente pensa dentro dessa perspectiva, né? uhum, Outro caso que tem também é caso CONSEA, né, que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de São Paulo. O presidente do CONSEA, João Dornelas, é também presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Presta atenção. Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de São Paulo. uhum, É o mesmo cara que preside esse conselho, que deveria ser um conselho para a nutrição. uhum. Ele é também o presidente da Associação Brasileira da Indústria Alimentar. Como é possível esse conflito de interesse não ficar claro para as pessoas? Tá entendendo? É muito doido, bicho, isso. Tem muita coisa que acontece dos bastidores aí, Eltran, que, assim, você pegou esse documento, traduziu, resumiu, mas o povo não vai atrás e Não, Enfim, a gente sabe. não. E Isso é tem um último verdade. caso que eu queria comentar aqui, é o caso da cúpula dos sistemas alimentares da ONU. Adivinha quem faz parte? Bayer, Nestlé, Tyson, IFA. Uhum, Gente, como o que me deixa mais abismado é como é que esse tipo de conflito de interesse aparece e as pessoas não dizem nada. Tá entendendo? É assim, a base que eu montei, que eu tive a ideia da gente fazer a rebelião saudável, é para combater esse tipo de coisa. uhum. Mas, cara, a gente é pequeno demais. Não faz nem cosca, A essa é a gente verdade. é insignificante perto da quantidade de pessoas que vê esse tipo de cúpula dos sistemas alimentares da ONU e acha isso maravilhoso. Uhum, Tá entendendo? uhum. É muito, muito complicado, cara. Muito complicado mesmo. É uma situação que, assim, a, a, eu aconselho a todos a darem uma olhada nesse dossiê, ou pelo menos terem isso com vocês, porque isso aqui é algo que precisa ser mandado para as pessoas, entendeu? Precisa ser divulgado, né? É isso mesmo, Advaga, é de cair o fiofó da bunda mesmo. É um negócio impressionante. É um negócio impressionante. É surreal. Mas, é assim, é o mundo que a gente vive. Então, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. É por isso que tem o podcast da Rebelião Saudável, por isso que tem o meu perfil, por isso que tem o seu perfil, por isso que tem a reunião da Rebelião Saudável, tem a live, tem todas essas coisas que a gente faz para tentar botar na cabeça das pessoas que as pessoas precisam procurar alimentos não processados, né? Isso. Que a gente precisa procurar comida de verdade, que a gente precisa procurar bicho e planta, nessa ordem. Bicho primeiro, planta depois. É isso. Importante. É isso que a gente tem que fazer e que a gente busca, né, fazer nesse nosso trabalho. Passar o mínimo de informação que seja confiável, entendeu, Tran? Que você não vai ver interesse. Qual o interesse que a gente pode ter aqui? Em ganhar uma bandeja de ovo? Pois é, quem dera. Quem dera eu ganhasse bandeja de ovo. Eu ganhei uma vez, cara. Eu ganhei uma vez. Inclusive eu publiquei aí, tava em promoção esse fim de semana aqui, eu publiquei pra galera ir lá e pegar um bocado de ovo no supermercado aqui em Natal. Pois é, faz as coisas sem nenhum interesse, né, bicho? E assim, a galera acha que a gente faz essas coisas porque a gente tá ganhando muito dinheiro, mas galera, vou dizer uma coisa para vocês. Se eu recebesse R$ 1 para cada curtida e cada comentário que as pessoas fazem, eu tava feliz da vida. Pode ter certeza, eu tinha uma biblioteca muito maior do que essa daqui. Tinha. E eu Mas, teria uma. mas não, cara, não é isso que a gente tem. A gente tem, pelo contrário, a gente recebe é o contrário. A gente recebe crítica, a gente recebe agressão, a gente recebe enchimento de saco, né? E a gente tem que ficar aqui
controlando o cortisol, poupando as adrenais para poder conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Então, paciência. É isso que a gente está aqui para isso. Nosso objetivo é esse. Essa é a nossa Certeza. missão de vida. É a minha missão de vida, eu acredito que seja a do Felipe também. Com certeza, não tem nem dúvida. Hoje mesmo já bloqueei umas 5 pessoas que estavam me aperreando igual, estavam lhe perturbando também. Pois é, eu tava restringindo, mas agora eu vou começar a bloquear, entendeu? Para deixar de encher o saco. Certeza. Bloquear que é mais fácil. Deixa quem tem interesse em ter conhecimento de qualidade, entendeu? Quem não perturba e aproveita para aprender alguma coisa. É isso aí. Meu amigo, acho que nós cumprimos nosso papel hoje, tá? Cumprimos mais do que nunca. 7 horas cravado aí. Exato. Uma Eu vou hora de live deixar certinho. o link da Adri Wagner. Foi bom você ter colocado isso. Eu vou deixar o link do guia na descrição do IGTV e vou colocar lá no podcast também para que o pessoal possa baixar o guia e possa dar uma estudada. Tanto o guia alimentar quanto O dossiê. o dossiê Big Food. Tá bom? Combinado, Valeu. Altran. Beleza. Semana Valeu, também. Altran. Live top. Próxima segunda estamos aqui de novo. Beleza. Valeu. Valeu, Abraço. todo mundo. Abraço. Tchau, tchau.